Encontrou, Pedro? Encontrei. Nos últimos 200 anos de história da América Latina, figuras decisivas apareceram. E a discussão é se elas nasceram protagonistas ou se foram formadas. Para responder, podemos analisar que papel essas figuras tiveram na história. Houve pensadores como Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, lutadores como Tupac Amaru. Outros se dedicaram a perseguir seus ideais, como Che, Zapata e muitos outros heróis anônimos da Revolução. Ou mobilizaram massas como Lázaro Cárdenas. Juan Domingo Perón. Outros fizeram façanhas impossíveis como Bolívar ou San Martín. A pergunta é: como esses homens se tornaram protagonistas de certos momentos da história? Unidos pela história. Protagonistas. A pergunta de por que um homem se torna protagonista da história admite tantas respostas quanto há de líderes. Em alguns casos, encontramos nas biografias dos protagonistas uma pessoa que os inspirou e, no momento certo, mostrou o caminho a eles. Atrás de Simón Bolívar, o homem cuja ação foi decisiva para a independência de grande parte da América Latina, está o filósofo e educador venezuelano Simón Rodríguez. Rodríguez se encarregou da educação de Simón Bolívar quando ele ainda era menino. Órfão de pai e mãe aos 9 anos, o tutor o entregou ao mestre sem muitas expectativas, porque, a seu ver, o pequeno Simón Bolívar era magrinho, travesso, respondão e não aprendia nada. Simón Rodríguez vai se tornar mestre e pai de Simón Bolívar. Vai ensinar a ele a natureza, a vida, os valores da democracia, os valores de que o homem é basicamente bom e que a sociedade o perverte. Simón Rodríguez é um caso único e vai produzir um caso único, que é Simón Bolívar. Quando Bolívar completou 16 anos, foi enviado a Madrid para completar seus estudos e se relacionar com a corte. Na corte, Bolívar era companheiro de jogos do príncipe de Astúrias, o futuro Fernando VII. Um dia, por acidente, bateu na cabeça do príncipe, que ficou muito aborrecido. Anos mais tarde, Bolívar diria o seguinte: quem podia imaginar que este incidente era um presságio de que eu ia tirar dele a joia mais valiosa de sua coroa? Fiquei muito surpresa quando fui à casa onde nasceu o libertador Simón Bolívar e vi as roupas que mais pareciam a roupa das minhas bonecas. Foi como se eu tivesse colocado botas na minha boneca, porque ele era muito pequeno, muito pequeno. Então, custa no cérebro de uma menina entender que um homem tão grande era tão pequeno. Sob a influência do mestre Rodríguez, Bolívar tomou a decisão de lutar pela independência da América Latina, a joia mais valiosa da Espanha. De volta à Venezuela, Bolívar lutou durante 14 anos e participou de 427 combates, perdendo a saúde e toda a sua fortuna nas campanhas. Em seus feitos, percorreu a pé, de mula ou a cavalo, mais de 90 mil quilômetros, o equivalente a 2 voltas e meia ao redor do mundo pelo Equador. Foi, em seu momento, o herói mais conhecido da América do Sul, por várias razões, principalmente algo que é sempre muito admirado na América Latina, em especial na Venezuela, quando a guerra, que é a coragem física de um homenzinho de Caracas, né, e que se empenhava
e vivia a mesma vida de privações e perigos de seus soldados camponeses que mal tinham uma roupa qualquer para vestir. Finalmente, em 1825, o continente foi libertado. A Grande Colômbia se estendia do Caribe até a fronteira argentina. Mas seus sonhos de unidade não durariam muito. Cansado das lutas, desgostoso com as guerras civis e com a saúde abalada, Simão Bolívar renunciou à presidência em maio de 1830 e saiu de Bogotá com a intenção de ir para a Europa. Depois de um fim penoso, morreu em 17 de dezembro de 1830. A relação de Bolívar com os venezuelanos em geral é uma relação estranha, difícil. Ele é o pai da pátria, o fundador da pátria, mas não há uma relação de culpa, porque ele sempre nos fez sentir e nos mostrou que o traímos de certa forma. Que Bolívar morreu no exílio, porque nós o mandamos embora, porque não respondemos heroicamente ao exílio dele e não cumprimos o grande sonho dele. Muito sabemos de Simão Bolívar, mas quase nada sabemos de seu mestre, Simão Rodrigues, cujas lições ainda não foram sequer ouvidas. Esse foi um homem a quem devemos glorificar, Simão Rodrigues. Esse sim merece mais estátuas do que todos os heróis. Aqui, no Panteão Nacional, estão os restos de Simão Rodrigues junto com os de Bolívar. O libertador chegou a escrever uma carta ao mestre, na qual agradecia ter formado seu coração para a liberdade, para a justiça, para o grande e para o belo. E dizia que havia seguido o caminho que ele, Simão Rodrigues, havia indicado. Simão Bolívar. Luiz Inácio Lula da Silva. Simão Bolívar teve Rodrigues, mas Lula da Silva nunca teve educação formal. Aprendeu a ler aos 10 anos e nunca passou por uma faculdade. Para alguns líderes, a educação foi decisiva. Para ele, valeu seu desejo de superação. Esse foi o motor que o levou até a presidência do Brasil. Durante a campanha eleitoral, os opositores de Lula insistiam que sua falta de estudos o desqualificava para a presidência da República. Em 27 de outubro de 2002, dia em que completou 57 anos, Lula se consagrou presidente da República do Brasil. 52 milhões e meio de pessoas acharam que o Lula estava qualificado para governá-los. Nunca ninguém foi tão votado. Ele se transformou não só no primeiro líder de origem popular do Brasil, mas no líder mais popular da história do Brasil. Quando eu conheci o Lula, ele me deu a impressão de ser alguém muito acessível, alguém muito pé no chão e muito consciente do que é, de onde veio. Porque apesar de ser um momento muito difícil, eu falei com ele de forró. Ele teve tempo de me falar de forró e para me ouvir falar de vallenato. Lula da Silva representa, a meu ver, a melhor síntese de política profundamente ibero-americana e de ideal socialista e democrático. Mas também estão presentes a modernidade política, o respeito à democracia e algo extremamente importante, o arrojo econômico. A ideia de que o Brasil pode ter um papel importante no concerto das nações. Essa não é uma atitude frequente na América Latina, onde ainda sofremos de terríveis complexos de inferioridade. Em 2008, com o escritor mexicano Carlos Fuentes, recebeu o prêmio Dom Quixote de la Mancha por impulsionar a chamada Lei do Espanhol, que obriga o ensino dessa língua nas escolas públicas brasileiras. Educação, fome zero, saúde. Como se a gestão dele tentasse reparar sua própria história de marginalização e pobreza. Em seu livro O Espelho Enterrado, Carlos Fuentes, o escritor mexicano que dividiu o prêmio Quixote de la Mancha com o presidente Lula da Silva, homenageou a Tupac Amaru.
não foi o único. Pablo Neruda também escreveu sobre o líder aborígene. Luiz Inácio Lula da Silva. Tupac Amaru. Aqui no Vale Sagrado, José Gabriel Condorcanqui se rebelou e comandou uma revolta contra o poder espanhol. Liderado pelo descendente de Incas, o levante foi fortemente apoiado pelos indígenas. Legitimado por seu povo e sua linhagem, Condorcanqui se tornou Tupac Amaru. Tupac Amaru é a serpente. A serpente que regressa, a serpente que volta. É o Kutuchi, o Inca que está voltando. E que vai repor o sistema antigo. O Inca estava regressando. O levante se estendeu pelo continente e se tornou a maior rebelião independentista do vice-reino do Peru. 6 meses depois, Tupac Amaru foi feito prisioneiro. Tentaram esquartejá-lo, amarrando seus membros a 4 cavalos nas 4 direções da Praça de Armas de Cusco. No fim, foi decapitado. Mas antes, o fizeram assistir à tortura e morte de sua família. Mas dividiram teu povo, irmão contra irmão. Enviaram até que caíram as pedras de tua fortaleza. Ataram teus membros cansados a 4 cavalos raivosos e te esquartejaram à luz do amanhecer implacável. Tupac Amaru, sol vencido, de tua glória desgarrada sobe como o sol no mar. Uma luz desaparecida. E Tupac germina na terra. A semente de Tupac sobreviveu no tempo. No ano de 2005, o camponês Evo Morales, de origem aimará, assumiu a presidência da Bolívia com mais de 50% dos votos. Que Evo seja presidente e que represente uma cultura maravilhosa e milenária que viveu naqueles territórios. A mim fascina. Eu fico feliz por saber que nos abrimos um pouco, e eu creio que é justo haver nativos americanos ajudando a dirigir os destinos do nosso povo, né? Evo é um símbolo que deu aos movimentos indígenas da América Latina uma força enorme. Porque ele é como Obama para as comunidades negras. É a prova de que chegaram lá. Tupac Amaru se rebelou encabeçando um levante indígena. Mais de 200 anos depois, as mesmas bandeiras pelas quais ele lutou foram levantadas por um líder surgido no século XXI, o subcomandante Marcos. Tupac Amaru. Subcomandante Marcos. Ele pôs na mesa de discussões, ele pôs os indígenas. Ninguém realmente se lembrava deles, ninguém pensava neles. Eram totalmente abandonados, até que ele deu seu grito de guerra. O subcomandante Marcos, líder do grupo armado Exército Zapatista de Libertação Nacional, fez sua primeira aparição em 1º de janeiro de 1994. Líder de uma ofensiva militar no estado de Chiapas, ele proclamou que seu objetivo era lutar pelos direitos coletivos e individuais historicamente negados aos povos indígenas. Essa figura, o subcomandante Marcos, também era dono de uma pena literária fora do comum, com capacidade de montar cenários e de comunicar de maneira extraordinária a mensagem dos indígenas. De 25 de fevereiro a 11 de março de 2001, Marcos encabeçou uma marcha por 12 estados mexicanos que foi notícia em todos os jornais do mundo. Começou em Chiapas e culminou na Praça Central do Distrito Federal, reunindo 250 mil pessoas. Houve um momento em que Marcos teve de dar um passo rumo à legalidade de seu movimento, um grande movimento de massas que equilibrou o movimento eleitoral que surgiu depois, que equilibrou a luta legal em outras áreas, para que se estendesse ao México todo e possivelmente à América Central. Mas quando Marcos teve de tirar a máscara, não a tirou, ficou com ela.
E o que era sinal de rebeldia quase virou uma palhaçada. Desde sua aparição em Chiapas em 1994, oculto sob sua misteriosa balaclava, o subcomandante Marcos construiu sua própria lenda. Um personagem em que ressoam os ecos de Ernesto Che Guevara. Unidos pela história. É ótimo celebrar e comemorar o bicentenário porque isso evidentemente nos permite valorizar grandes feitos, grandes circunstâncias e, sobretudo, princípios e valores que se pode aplicar nas sociedades de há 200 anos ou nos países de hoje. A liberdade, a independência, a autonomia, os direitos e melhores condições para as pessoas. Isso está aí como grande reivindicação, as eternas grandes reivindicações de homens e de mulheres dos países do mundo. Unidos pela história. Unidos pela história. O mito do Che teve sua origem aqui no México, quando um jovem argentino, Ernesto Guevara, aderiu a um movimento liderado por Fidel Castro, o movimento 26 de julho. O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que o Che foi o maior homem do século XX. Ele sempre era um pouco o chefe da turma, amigo dos amigos, protetor dos irmãos e... Se um garoto, por exemplo, tivesse um defeito ou se rissem muito de um gordinho, coisas assim, Ernesto era o defensor. Ele foi um homem extremamente carismático, na verdade. Eu o encontrei uma noite em Havana, muito tarde, depois da meia-noite. Ele chegou com a camisa aberta, assim, e me lembro que todo mundo ficou surpreso. Reagiram como se um astro do rock tivesse chegado. Ernesto Guevara de la Serna era médico, aventureiro e revolucionário. Viajando pela América Latina, idealizou um continente sem fronteiras. Anos mais tarde, sua imagem percorreu o mundo e esteve presente em cada revolução, cada manifestação e protesto. Seu rosto, fotografado por Alberto Korda, é uma das imagens mais reproduzidas no mundo todo. Em entrevista uma vez em Barcelona, um jornalista me disse: você fala muito do Che, mas o meu filho tem um pôster do Che na parede do quarto e tenho certeza que ele não sabe quem é. Eu apostei com ele: quando chegar em casa, pergunte a seu filho quem foi o Che. Pode ser que ele não saiba dados biográficos, mas vai dizer: foi alguém que morreu por suas ideias. Era um rebelde, e por isso o pôster. Sempre pensamos e comentamos com o Granados que ele tinha condições. Por ser inteligente, por ser muito bem apessoado, por ser valente. Ele podia chegar a qualquer coisa. E ele chegou a Che, que nasce quando sobe no grama. Quando Fidel o toma no grupo, ele treina no México e sobe no barco, o famoso grama, e parte rumo a Cuba. A imagem do que se pode conseguir mediante a luta revolucionária, a esperança de um mundo melhor, a imagem pela qual vale a pena arriscar a vida e se sacrificar até a morte nos campos de batalha de todos os continentes do mundo. O Che cumpriu todos os princípios dos mitos. Quer dizer, como Marilyn Monroe, como Jesus, se me permitem a heresia, como James Dean, como Garcia Lorca, não é mesmo? Como Evita, todo mito deve morrer jovem, bonito e sem conhecer a decadência. Quando vejo uma camiseta de Che Guevara andando em Paris ou em Praga,
Apesar de entender que seja um fenômeno comercial, a mim não deixa de comover. Ver um garoto ou uma garota de 15 anos na Austrália, do outro lado do mundo, usar essa imagem, a mim sempre arranca muita lágrima, porque me faz pensar como ele ainda é um poderoso símbolo de liberdade. O jogador francês Thierry Henry foi a uma festa de gala usando uma camiseta com a imagem de Che. Maradona também foi ao programa Alô Presidente de Hugo Chávez, mostrou suas tatuagens. Na perna, uma imagem de Fidel e no braço, uma imagem de Che. Che é sempre associado a um discurso provocador. Ernesto Che Guevara. Hugo Chávez. 2 meses depois de seu encontro com Maradona, na 27ª reunião ibero-americana, e enquanto o presidente espanhol José Luis Zapatero pronunciava seu discurso, Hugo Chávez não parava de interrompê-lo. O incidente irritou Juan Carlos I, rei da Espanha, e o tirou do sério. Por que não se cala? Há testemunhas que dizem que tudo em Chávez é calculado, que nada é ao acaso. E isso é possível até para esses rompantes de suposto entusiasmo, emoção, as coisas que parecem que são as mais inesperadas, são planejadas, calculadas. É bem possível para alguém mediático como ele. É uma hipótese, eu não descarto. Hugo Chávez assumiu sua primeira presidência em 1999. Seu governo provocou grande popularização política na sociedade venezuelana. Sinto que é o afã de Chávez por fazer mudanças populares o que o leva a desprezar os mecanismos democráticos que se interpõem a ele. Isso pode levar a fórmulas de um lado totalitárias e por outro de eliminação da democracia, o que dá lugar ao surgimento, o apoio a ditaduras e ao entorpecimento dos próprios mecanismos de transformação na medida em que não se é prático e não se é eficiente na implementação de planos como os de saúde ou educação. A burocracia aumenta e se fortalece e se beneficia de seus próprios processos que enriquece. E nessa medida, o processo de Hugo Chávez pode muito bem se voltar contra ele mesmo e a própria Venezuela. Chávez é um personagem muito curioso, porque eu gosto de muitas coisas que ele diz e eu vejo muito sentido, né? O discurso dele é muito coerente. Mas ele desperta muita divisão nas pessoas. Ou você ama ou você odeia. Para o governo de Chávez, o petróleo, a maior fonte de renda da Venezuela, foi um elemento fundamental na política pública. Décadas antes, no México, o petróleo também teve um papel fundamental no governo de Lázaro Cárdenas. Hugo Chávez. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas continua sendo um líder moral, muito forte. É um dos presidentes, sem dúvida, dos melhores que tivemos. As pessoas o respeitam e para o povo é o paizão. É uma figura muito importante para o povo indígena. Ele é muito amado e respeitado. Ele deu início, em 1934, a uma sucessão institucional que o México respeita até os dias de hoje. A cada 6 anos, desde 1934, o México vai às urnas. E essa continuidade institucional, eu acho, é um grande capital político do México e devemos isso a Lázaro Cárdenas. Durante seu governo, tal como fez Juan Domingo Perón em 1945, Lázaro Cárdenas favoreceu a criação de sindicatos e deu respaldo legal aos direitos dos trabalhadores. Também realizou a reforma agrária, planejada originalmente por Emiliano Zapata. Lázaro Cárdenas, o presidente mais popular do México, governou de 1934 a 1941. Levou adiante a reforma agrária, planejada originalmente por Zapata, e assentou as bases do PRI,
partido revolucionário institucional que se manteve no poder por mais de 60 anos. Lázaro Cárdenas não foi um fato isolado. Foi o começo de um processo latino-americano que nasceu em 1929, com a crise do Estado e a democracia representativa e o crescimento do movimento proletário. Em 1937, Getúlio Vargas fundou no Brasil o Estado Novo, dando impulso à atividade industrial e à sindicalização dos trabalhadores brasileiros. Em 1938, Pedro Aguirre Cerda chegou à presidência do Chile por uma coalizão de comunistas, socialistas, radicais e a Confederação de Trabalhadores do Chile. Na Argentina, em 1945, o modelo peronista propôs uma melhoria das condições de vida dos setores populares. Ao mesmo tempo, na Bolívia, em 1952, Paz Estensoro propôs a nacionalização das minas de estanho, a reforma agrária e educativa e o sufrágio universal. Um novo perfil de líder se impôs na América Latina, ligado à entrada de setores populares na política. Unidos pela história. Há uma frase do Libertador que ainda vale. Conquistamos nossa independência, mas ainda não nossa liberdade. Isso diz tudo. A frase resume a pergunta de o que vamos festejar aos 200 anos de independência. Unidos pela história. Unidos pela história. Em 17 de outubro de 1945, milhares de trabalhadores se reuniram aqui, na Praça de Maio, para pedir a liberdade do coronel Juan Domingo Perón. O homem que havia levado adiante uma política inédita pelos desfavorecidos tinha sido detido pelos setores mais conservadores do exército, e os trabalhadores saíram para defendê-lo. Perón foi liberado e foi eleito presidente um ano depois, com 46% dos votos, a maior parte de votos de operários. Juan Domingo Perón foi, sem dúvida, um grande líder político da Argentina no século XX. Agora, quer dizer, isso é indiscutível. Perón combinava várias coisas. Foi uma das poucas pessoas que enxergou que havia um novo ator político, um novo ator social, poderíamos dizer, que era a classe trabalhadora que tinha migrado do interior para as cidades, para Buenos Aires, produto da industrialização da década de 30. A Revolução Peronista foi a revolução da dignidade do trabalhador. Mais do que os aumentos de salário ou a redistribuição de renda. Não. Houve uma verdadeira mudança na cultura argentina, onde o trabalhador foi aceito como par e não como inferior, diante do poder, digamos, e do capital do patrão. Perón era dado como o primeiro trabalhador, claro, mas se há uma imagem simbólica, expressiva, como poucas da relação do líder com a massa, é a de Perón na sacada. Ele na sacada acima, a massa embaixo na praça. Em 1951, Perón teve amplo triunfo eleitoral e no ano seguinte assumiu sua segunda presidência. Não terminou o mandato. Em 16 de setembro de 1955, foi derrubado pela chamada Revolução Libertadora. Exilou-se aqui em Madrid até 1973. Contam que quando Perón se exilou em 55 e seu primeiro exílio foi no Paraguai, quando ele chegou no Paraguai, um jornalista perguntou: Perón, como é que vai fazer agora para voltar ao poder, para voltar à política? E Perón disse: absolutamente nada, meus inimigos farão tudo. Se ele não disse isso, deveria ter dito, porque foi exatamente o que aconteceu. Em 1973, em um clima de violência, Perón voltou à Argentina. No mesmo ano, foi eleito presidente pela terceira vez, com 62% dos votos. Morreria um ano depois, em 1º de julho de 1974, sem ter pacificado a Argentina. O Perón era um estadista que tinha toda a vivacidade e toda a malícia. Era dessas pessoas que nasceram para ocupar um lugar de poder.
E nos lugares de poder sempre vai haver incerteza, sempre vai haver coisas espantosas. Mas ainda há pessoas que acreditam muito que o Perón foi uma das melhores coisas que aconteceram ao país. Perón, ao contrário do que dizem alguns de seus inimigos, eu nunca ouvi em atitudes autoritárias. Iam falar com Perón. Muitos iam falar com ele com a intenção de confrontá-lo e saíam convencidos. Ele tinha uma grande capacidade de persuasão. Bom, isso foi que deu a ele seu prestígio, sua popularidade e o amor das pessoas. Juan Domingo Perón encarnou a luta dos trabalhadores por seus direitos, a mesma luta encarnada no México por Emiliano Zapata. Juan Domingo Perón. Emiliano Zapata. Conhecido como o Caudilho do Sul, Emiliano Zapata foi um dos líderes mais populares da revolução que eclodiu no México em 1910. Emiliano Zapata logo se tornou um mito neste país de mitos por excelência que é o México. Representou o mundo camponês, um mundo um tanto anarquista, natural do camponês. Zapata tocou nesse ponto. A terra é de quem trabalha. E então, a esse movimento de luta se unem os camponeses. Bom, a revolução foi um momento complexo e de muitos interesses, mas a figura de Zapata é importante. Zapata lutou contra o governo e estendeu seu poder por todo o sul do México. Enquanto Pancho Villa, outro rebelde, fez o mesmo no norte do país. Ambos entraram na cidade do México em 1914. A Revolução Mexicana irrompeu na Academia de San Carlos e em Belas Artes, onde Orozco e Rivera inventaram o muralismo mexicano. A terra, como a arte, devem estar a serviço da classe trabalhadora, a seu alcance e disponível. Nos tetos e paredes dos edifícios públicos, os grandes afrescos contam a história e denunciam as injustiças sociais do país. Zapata vive, a luta continua. Essa é uma bandeira que qualquer grupo que quer se manifestar levanta, porque os capítulos não estão concluídos. E quando assassinaram Emiliano Zapata, ele se tornou, é claro, um mártir. Emiliano Zapata foi morto em Chinameca, mas os camponeses de Morelos dizem que não o mataram. Esse é um mito do México. Ainda dizem que ele anda pelas montanhas, perto de Morelos, que anda em seu cavalo branco, que o viram. E alguns veteranos da Revolução contam também que em 1974, Zapata vendia caçarolas pelas aldeias e que os tinha visitado. Os camponeses de Morelos não levam flores ao túmulo de Zapata porque dizem que ele não está lá. Mas San Martín, que libertou a Argentina, Chile e Peru, está enterrado aqui, na Catedral Metropolitana. Aqui descansam o general José de San Martín e o soldado desconhecido da independência. Ele é o maior herói da independência argentina, sem nenhuma dúvida, e um dos maiores heróis da independência latino-americana. Viveu poucos anos na América do Norte, na infância, e foi para a Espanha, onde entrou para o exército espanhol. Quando San Martín soube da formação do primeiro governo local no vice-reino do Rio da Prata, em 1810, ele sentiu uma espécie de chamado do destino. Considerou então que seu destino e seu papel estavam na América para apoiar essa iniciativa, que ainda não era a independência. Lembre-se de que a independência só veio em 1816. Em 1816, enquanto se preparava para sua façanha mais heróica, a travessia dos Andes, San Martín escreveu: "O que me tira o sono não é a oposição de meus inimigos, mas atravessar as montanhas." Não era para menos. San Martín sofria de úlceras e asma e suportou temperaturas de 30 graus de dia e 10 graus negativos à noite. Usando mulas ou a pé, ele liderou uma força de 5.400 homens.
que levou através da cordilheira, avançando menos de 30 km por dia, em passagens que não tinham mais do que 50 centímetros de largura e a 5.000 metros acima do nível do mar. Foi como caminhar pelo terraço de um prédio de 1.230 andares. Os monarquistas tinham 3 vezes mais soldados, mas não cobriam os pontos de acesso ao Chile, porque achavam que cruzar essas passagens era impraticável. Ele tinha uma ideia da macropolítica, da política continental, como pouca gente da época tinha, não é? E devia estar um pouco louco, um pouco messiânico para pensar que daria certo ou não o faria, não é? Quem leu os escritos de San Martín e o acompanhou, vê nele muito claramente a ideia de que primeiro vamos libertar o continente, depois nos matamos uns aos outros, mas disso eu não vou participar. Isso é muito coerente com sua retirada para o Peru, onde se deu o famoso encontro de San Martín com Bolívar, em Guayaquil, e onde afinal San Martín saiu do cenário. Não havia lugar para os dois, disse isso com muito tino. E ele saiu, voltou ao Chile, dali para as Províncias Unidas e finalmente ao seu longo exílio da Europa. Ele preferiu sair da América a ver uma guerra civil. Esses líderes que sacrificam seus momentos de glória por alegria social já não existem. São um grande exemplo. Dom Quixote dizia ao seu escudeiro, Sancho Panza, que pela honra e pela liberdade, podemos e devemos arriscar a vida. Os líderes da independência da América Latina e das revoluções que vieram lutaram pela honra e pela liberdade, uma esperança na qual apostaram suas próprias vidas. Unidos pela história. Depois de 200 anos, temos de começar a ver um horizonte novo e ver todos nós, cidadãos dessa região, incluindo as culturas indígenas, incluindo os crioulos, as pessoas do interior, os mestiços, de europeus com nativos. Todos somos componentes de nossos países. E nós devemos olhar para frente e festejar o nascimento de uma nova era, né? Unidos pela história. Unidos pela história. Em 11 de setembro de 1973, a Força Aérea Chilena bombardeou La Moneda, o Palácio Presidencial. O presidente Salvador Allende, com sua guarda e colaboradores, resistiu no interior. A ordem dos insurgentes era obter a rendição incondicional e assassinar o presidente. O governo de Salvador Allende durou 3 anos, 1000 dias que mantiveram a América Latina em suspense e dividiram o Chile em 2. Para mim, Salvador Allende dava a possibilidade de outro tipo de opção, de uma revolução que se fazia democraticamente através das urnas e que não terminava em morte. E isso me parecia fantástico. Então, foi muito essa coisa que me atraiu no Chile. Agora, também o triunfo de Allende e seu governo de unidade popular propôs ao continente um dos grandes paradoxos de sua democracia. Assim como se coloca um homem renovador no poder que vai defender os interesses da maioria ao mesmo tempo e usando o mesmo aparato democrático, mas em mãos de parlamentares ou de partidos políticos que pertençam à oposição, pode-se facilmente derrubá-lo. Em 11 de setembro de 1973, Salvador Allende se suicidou no Palácio de La Moneda. A morte dele significou para o Chile o fim de 3 anos de governo socialista e o início de uma das ditaduras mais violentas do continente. Salvador Allende, um protagonista controvertido da história latino-americana, para alguns foi responsável pela mais grave crise institucional que o Chile viveu e para outros foi um ícone do socialismo. Salvador Allende. Francisco de Miranda. Como Salvador Allende, os heróis da independência latino-americana, O'Higgins, San Martín e Bolívar, eram membros de uma loja, a Grande Reunião Americana, fundada por Francisco de Miranda.
Esse latino-americano, cujo nome está escrito aqui, no Arco do Triunfo, queria formar um único estado hispano-americano que iria do Mississippi até a Terra do Fogo. Francisco de Miranda teve uma vida excepcional. Ele nasceu em meados do século XVIII e viveu todos os eventos mais importantes que aconteceram. Foi oficial, general da Revolução Francesa. Se você for ao Arco do Triunfo em Paris, vai ver o nome dele como herói da Revolução Francesa. Salvou-se 2 vezes da guilhotina, quase foi justiçado. Esteve na Revolução Norte-Americana, lutou em Pensacola ao lado dos espanhóis, apoiando a Washington. E fez o que nenhum hispano-americano tinha feito até então. Ele foi à Rússia, foi a Kiev conhecer Catarina II, a Grande. Miranda não pôde pôr em prática seus projetos, mas seu ideal político perdurou no tempo. E suas ideias se realizaram nas campanhas de independência dos libertadores. A influência de Francisco Miranda, bem, no desenvolvimento das ideias independentistas na América tem a ver com a de um venezuelano que influenciou todos os líderes da América Latina. Essa história é comum. Miranda teve o mérito de imaginar um continente politicamente unido, coeso e que tivesse um peso no mundo. E creio que ele foi o primeiro a ter essa visão sobre a América. Francisco de Miranda morreu em 1916, mais precisamente no dia 14 de julho, aniversário da Revolução Francesa, a mais importante do século XVIII. Francisco de Miranda. Fidel Castro. 200 anos mais tarde, outra revolução comoveria o mundo, a Revolução Cubana, que mudou para sempre o mapa político e trouxe Fidel Castro à cena. Cuba estava desde 1952 sob a ditadura de Fulgêncio Batista. Fidel Castro estava convencido de que a única saída para acabar com isso eram as armas, e assim iniciou seu caminho revolucionário. Teve sucesso em 8 de janeiro de 1959, quando entrou triunfalmente em Havana, derrubando Fulgêncio Batista. Fidel Castro reinventou uma maneira de fazer a guerra. E ele não era militar. Sabemos que Fidel Castro é advogado, não é? Por exemplo, hoje temos a imagem de Che Guevara como guerrilheiro, como um herói guerrilheiro. Mas ele não disparou um único tiro antes de conhecer Fidel. Foi Fidel que fez dele um guerrilheiro. A entrada de Fidel Castro em Havana abriu uma nova etapa na história do país. Fidel foi primeiro-ministro e depois presidente. E ficou no poder por 49 anos. Ao longo dos quais deu uma infinidade de discursos. Os discursos de Fidel Castro, proferidos para multidões na Praça da Revolução, são famosos também por sua extensão. Fidel tem o recorde do discurso mais longo já feito na ONU. Durou 4 horas e meia e começou com uma promessa que ele não cumpriu. Sei que tenho fama de falar muito, mas não se preocupem. Farei o possível para ser breve. Até 1986, um dos biógrafos de Fidel Castro calculou que o líder cubano fez 20 mil discursos. 20 vezes mais páginas do que a obra completa de Jorge Luis Borges. Um deles durou 12 horas, com um só intervalo na metade do discurso. Na vida particular, Fidel Castro é uma pessoa muito simples, fala com voz muito baixa, temos de fazer muito esforço para ouvir suas palavras, às vezes, mas ele fala muito, sim, é o que mais faz, principalmente. Fidel Castro é desses personagens que são dramaticamente poderosos em si, independentemente se isso é real ou não. E parece um personagem muito shakespeariano. Fidel Castro despertou no início, quando ganhou a Revolução, uma esperança continental. Eu era criança então, mas participei desse entusiasmo que conquistou as direitas e as esquerdas, além dos liberais. Parecia o sonho de Martí realizado. Por desgraça, ele instaurou um regime totalitário absolutamente indefensável. Você pode concordar ou não com a forma dele de fazer política. Mas é evidente que você não pode falar da história moderna do mundo sem falar desse personagem. Não pode. Os protagonistas são figuras singulares na vida e também na morte.
São homens cuja ação vai construindo nossa história. Unidos pela história. Para alguns protagonistas da história, a educação foi determinante, como para Simão Bolívar. Para outros, não. Lula não teve mestres e conseguiu ser presidente do Brasil. E recebeu o Quixote de la Mancha, um prêmio que dividiu com Carlos Fuentes, que homenageou Tupac Amaru, o homem que liderou uma rebelião indígena. Como 200 anos depois faria o subcomandante Marcos, que faz pensar em Che Guevara, cuja imagem está associada a um discurso provocador, como se dá com Hugo Chávez, para cujo governo o petróleo foi fundamental, como também foi para Lázaro Cárdenas, no México, um líder populista como foi Juan Domingo Perón na Argentina, que representaria os trabalhadores, como também o faria Emiliano Zapata quando se pôs à frente da Revolução Mexicana e lutou até ser morto em Tinameca, apesar de os camponeses não acreditarem que o corpo esteja ali. Quem de fato está na Catedral de Buenos Aires é San Martín, que se exilou para não participar de guerras fratricidas, como o golpe que derrubou Salvador Allende, que era maçom, como Higgins, San Martín e Bolívar, membros da Grande Reunião Americana, fundada por Francisco de Miranda, visionário cujos ideais políticos influenciaram os libertadores, protagonistas absolutos de nossa história. Unidos pela história. Há muitos tipos de protagonistas na história da América Latina. Alguns se fizeram com base nos mestres. O'Higgins foi discípulo de Francisco de Miranda, Bolívar foi aluno de Simón Rodrigues. E outros protagonistas contemporâneos utilizaram referências históricas como modelo, San Martín para Perón ou Bolívar para Chávez. E esses homens têm uma coisa em comum. Entenderam seu momento histórico e agiram diante das circunstâncias. E finalmente, há protagonistas em que se viu uma continuidade histórica, biografias que cruzaram o continente de lado a lado, ao longo de 200 anos, e que continuam a sustentar o ideal de uma única pátria latino-americana. Porque também nos ideais, principalmente nos ideais, nós, latino-americanos, estamos inexoravelmente unidos pela história.